Gente, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, que requer uma atenção integral que envolva diversas ações, entre elas as de reabilitação e manutenção da saúde e autoestima dos indivíduos. Nesse sentido, eu vou conversar agora com o Dr. Davis Barbosa sobre as cirurgias plásticas reparadoras, porque esses procedimentos têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de pacientes acamados por conta de acidentes ou vítimas de traumas físicos na orelha, nariz e na pele, por exemplo. Não é isso mesmo, doutor Davis? Bom dia. Bom dia, Suene. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, tá? Obrigada por ter aceito o nosso convite. E aí vamos falar sobre essas cirurgias reparadoras, né? Porque as cirurgias acabam dando ganhos de autoestima para pessoas com esse tipo de deficiência, né? É isso mesmo. E a face é muito importante, né? É o que a gente apresenta a todo momento, é a identidade da pessoa. Então, quando tem algum problema nessa região, acaba sendo crucial que a gente possa ajudar, possa tentar resolver. E quando é que a cirurgia plástica entra? Em que momento? A cirurgia plástica, ela entra basicamente naquelas doenças congênitas, né? Como criança que nasce com o céu da boca aberto, com o lábio aberto e há outras variações disso. E também no caso de traumas ou de câncer, em que a pele, os tecidos da face são retirados e é necessária uma reconstrução. Certo. Doutor, aí me conta uma coisa, em que momento levar, né, para uma consulta com o cirurgião plástico? A criança que nasce com uma deformidade, ela deve ser levada tão logo nasça para começar a fazer as avaliações e também para que a gente possa orientar a família, né, sobre como proceder, como é que serão os próximos passos com aquela criança, como que vai ser a evolução dela ao longo dos anos. No caso de um acidente, a maioria das vezes o atendimento é de urgência, os hospitais que fazem esse tipo de acidente de urgência, eles já têm uma equipe pronta para isso. E no caso de tumores, por exemplo, né, de cânceres, a maioria das reconstruções são feitas de imediato, ou já no ato da retirada daquele tumor, né, ou muito breve, assim, logo após isso. Certo. Quais são os principais tipos de cirurgias reparadoras que o senhor realiza? Disparada a parte de criança fissurada, né? Como eu falei há pouco, aquela criança que tem o lábio aberto, o céu da boca, as pessoas conhecem mais como fissuras ou lábio leporino, né? Essas crianças, elas devem ser operadas no mínimo em 2 etapas. Quando ela tem o lábio aberto, a gente deve operar... Como seria o lábio aberto? É uma malformação em que essa região aqui do centro da boca, ela nasce cortada. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Essa é a mais comum, né? Ela pode ser 2 cortes, assim, dos 2 lados, ou pode ser um só, né? Uhum. É muito comum isso? Ela não é tão frequente, por exemplo, na população de Teresina, de uma grande cidade que a alimentação é melhor. Mas nos interiores, em lugares que a alimentação é menor, ela aparece com alguma frequência. Hoje, por exemplo, a gente tem 70 crianças, mais de 70 crianças na fila para fazer essa cirurgia. Gente do céu! E isso teria como evitar de alguma forma ou não? O único fator de risco sabidamente conhecido é a deficiência do ácido fólico, né? Uhum. E hoje já é praticamente uma rotina. A mulher, quando engravida, ela já começa a usar o ácido fólico. Existem fatores familiares, algumas famílias que têm esse problema de fissura, né, e que nascem várias pessoas seguidas desse problema. E existem aqueles problemas, aquelas fissuras que elas vêm de forma incidental. É um caso, né, que acontece e provavelmente não vai ter relação com novos casos futuros. Esse é o mais comum. E esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que é indicada, né, para melhoria da saúde, não é só uma cirurgia que, eu vou fazer para me sentir bem. Ela tem indicação médica, é isso? Não, nesse caso, assim, a indicação é absoluta, né? Quando a criança não tem a boca completamente fechada, ela tem dificuldade de sugar, por exemplo. Então, a alimentação dessa criança já se torna mais difícil, né? O céu da boca, especialmente, ele contribui muito para a questão da fala. Então, se a pessoa tem o céu da boca totalmente aberto, ela não consegue fechá-lo no momento de algumas palavras e acaba falando com a voz fanha. Entendi. Né? Além de essa questão da abertura do nariz com a boca, da comunicação, permite que líquido entre nos canais do ouvido, então causa inflamação do ouvido, pode alterar a audição dessa criança. Tá, e doutor, você vinha falando que a cirurgia reparadora do lábio acontece em 2 etapas, né? A reparadora do fissurado, na realidade, ela acontece em 2 etapas. Quando tem o lábio, a gente deve procurar operar essa criança entre 6 e 9 meses.
meses de idade, de forma ideal, né? E o fechamento do céu da boca entre 1 ano e 1 ano e meio. Aí, ao longo da vida, terão outras cirurgias. Muitas vezes, na adolescência, é necessário fazer a plástica do nariz e, ao longo de toda a vida, sempre alguns retoques são feitos para melhorar a aparência e a função dessas regiões. Certo. Doutor, em casos de queimadura, de acidentes com queimaduras? A face é uma área que ela reage bem a queimaduras desde que elas não sejam tão agressivas, sabe? Então, é uma pele que tem uma boa capacidade de recuperação, tem uma boa oleosidade, né? Entretanto, queimaduras frequentemente deixam marcas, deixam cicatrizes na face. Na fase inicial, na fase aguda, o tratamento da queimadura consiste basicamente em controlar a dor, manter a ferida seca e hidratada, a maioria das vezes com curativos à base de óleos. Depois as sequelas terão que tentar ser evitadas, então nós vamos tratar aquelas cicatrizes conforme a necessidade, né? Ou com o uso de medicações, ou com reconstruções cirúrgicas, colocação de pele, retirada de outras regiões, colocação. E depois, a longo prazo, tentar melhorar a qualidade desses tecidos. Isso muitas vezes exige cirurgias reparadoras. Doutor, e no caso das cirurgias reparadoras para pacientes acamados, né, que passam meses deitados numa cama e acabam tendo escaras, né? Como é que acontece a cirurgia nesse caso? Exatamente. A escara de pressão, né? Escara é um machucado, né? Esse machucado que de se pressão... deve ao fato, né, da pessoa ficar muito tempo deitada, acamada. Se a gente observar, né, se o telespectador você observar, sempre que a gente está sentado, a gente promove pequenos movimentos, né? Ali na cadeira, no lugar que a gente está. Porque o ponto de contato, ele quando fica sob pressão, ele fica sem circulação. E aí aquilo na pessoa que está consciente, que está bem, ela movimenta e permite que a circulação normalize. Quem está deitado acamado não consegue fazer esse movimento. Então os pontos de pressão, eles acabam tendo má circulação, a pele e a gordura daquela região necrosam. Aí abre uma ferida, que é uma escara. A escara, o melhor tratamento é a prevenção. Então, movimentar a pessoa no leito, a pessoa que é acamada, movimentá-la muito, pode prevenir a formação dessas escaras, né? Ficar um tempinho de ladinho, né? Ficar mudando de posição. Exatamente. E existem até protocolos para isso, para mudar de posição, mostrando as posições, entendeu? Tem como a gente orientar a família quando a pessoa é acamada em casa, e no hospital, a equipe do hospital tem que fazer essas movimentações. Escaras grandes podem necessitar grandes cirurgias reparadoras, sabe? Com retirada de pele, de gordura, de músculo de outras regiões, e às vezes são necessários até retalhos microcirúrgicos, que é retirar pele de uma região distante, com uma cirurgia em que tira os nervos, os vasos e que recoloca naquela região. Uma cirurgia muito mais elaborada, usada em alguns casos, quando é necessário. Nossa, e doutor, e sobre nessas cirurgias que precisa para criança ou um adulto precisa passar por várias cirurgias reparadoras para ter um resultado melhor? Fica algum trauma no paciente? Como é tratado também essa parte de saúde mental da pessoa? Tem que ter esse trabalho também? Tem. O tratamento da pessoa com deformidade facial, ele é um tratamento que é multidisciplinar. Então, o cirurgião plástico, ele é só um ponto dentro dessa cadeia. Estava até conversando com um colega ontem, né, e a gente falando sobre isso. A gente faz uma intervenção pontual, a gente faz uma cirurgia para buscar uma reconstrução, mas quem vai conduzir essa pessoa ao longo do tempo são os outros profissionais. A enfermagem, que vai fazer curativos, a fonoterapia, no caso dessas crianças fissuradas, a fisioterapia para reabilitar as áreas em que perderam a função, e o acompanhamento psicológico é essencial. Porque a face, como eu falei, é o nosso cartão de visita. E muitas, se não a maioria dessas deformidades, elas via de regra não são passíveis de uma correção completa, vão deixar sequelas. E aprender a conviver com essas sequelas é difícil. E é necessário acompanhamento para isso. E já existiu o caso do senhor operar e ter, assim, 100% recuperado, 100% de sucesso, assim, ou é muito difícil isso acontecer realmente? Definir sucesso é difícil, né? Porque assim, a gente busca recuperar a função, dar uma aparência o mais normal possível.
No caso dessas fissuras, né, a grande maioria delas a gente consegue um resultado muito aceitável, mas não é perfeito. Entendi. Né? Fica próximo do normal, mas principalmente o cirurgião que conhece os detalhes da anatomia sempre nota alguma deformidade, sempre quer melhorar. Mas tem aqueles casos, assim, eu diria até que a maioria deles, o resultado, apesar de deixar alguma sequela, ele é muito aceitável e permite a reintrodução na sociedade, sem nenhum tipo de problema. Eu tenho até um amigo, doutor, que ele passou por um acidente, né? Teve o rosto, metade do rosto queimado. Ele já está na 10ª cirurgia reparadora e, por opção, ele preferiu não continuar mais e fez um processo de autoaceitação. E hoje em dia ele convive tranquilamente com a aparência que ele tem uma vida normal, como qualquer outra pessoa, né? Então, eu acho que essa maturidade também vem com o tempo, né? Ela é necessária porque a medicina tem limites, né? A gente, na pessoa que houve um trauma, né? A gente tenta ir sempre o mais possível, tenta corrigir cada pequeno detalhe, cada pequena mudança que a gente acredita ser passível de correção. Mas isso para o cirurgião plástico eu diria que é muito fácil, porque a gente está realizando uma cirurgia, como eu falei, uma intervenção pontual naquele momento, né? E é uma coisa técnica. Agora, para a pessoa que está se submetendo àquilo, muitas vezes é difícil. É doloroso. É doloroso, é um processo de recuperação. Muitas vezes tem algum problema com os pontos, né? Tem que fazer curativos por longo prazo, tem processo de recuperação. Então, chega o momento em que o próprio paciente diz, olha, chega, para mim chega, a gente foi até onde eu aceito, daqui para frente é comigo. Entendeu? Doutor, a gente está acompanhando imagens de um filme, né, que é o filme chama O Extraordinário, inclusive quem tiver a oportunidade de assistir, quem for papai e mamãe, fica a dica, que é um filme maravilhoso, fez muito sucesso aí no cinema, onde traz uma criança, onde ela nasceu com essa deficiência, já passou por algumas cirurgias, inclusive, e ele não consegue aceitar. Né? Inclusive, ele passa a metade do filme andando com um capacete na cabeça para que as pessoas evitem, né? Não vejam como ele é de fato, como é o rosto dele. E ele já passou por alguns processos. Nesse caso de uma criança que já nasce assim, como é que vocês trabalham? O caso relatado no filme, né, é uma síndrome chamada Treacher-Collins, né? O rosto não é igual ao dessa criança, não é nem parecido com essa criança que aparece no filme. É uma deformidade grave, em que acomete normalmente o lábio, o céu da boca, a mandíbula ela é muito curtinha, então atrapalha até a respiração, e as orelhas frequentemente são mal formadas ou elas não existem. Essas crianças, elas são tratadas muito cedo, mas nelas haverá sequelas importantes por toda a vida. Interessante saber que a maioria dessas crianças tem inteligência normal. Né? Então, ela precisa ser introduzida no mundo acadêmico, ela precisa estudar, ela precisa aprender a ler, a escrever, né? E as demais funções do corpo também, via de regra, estão normais. Então, é uma deformidade localizada grave do ponto de vista que pode afetar até a vida, né? Mas numa pessoa que ela vai ter toda uma vida normal. Então, o tratamento dessas deformidades, ele é longo, ele é doloroso, ele envolve múltiplas cirurgias de grande porte, tem que fazer modificação nos ossos, fazer a mandíbula crescer. Muitas vezes, logo quando nasce, a criança sequer consegue respirar. Então, às vezes, tem que fazer uma abertura aqui na traqueia, no pescoço da criança, para que ela possa respirar. Então, isso é longo, né? Como retratado no filme, essa criança, ela quando chegar na idade escolar, ela ainda vai estar com muitas sequelas. E ela não vai ter uma face completamente normal. A maioria das vezes, porque tem casos mais graves e mais leves. E aí, gente, é onde entra bullying na escola, né? Onde a criança sofre chacotas e tudo, e fica um alerta para os pais e responsáveis para ensinarem seus filhos desde cedo a respeitar e a amar todo mundo, mesmo com as nossas diferenças, né, de cor, de religião, enfim, de aparência, porque se a gente é ensinado a não gostar de uma coisa, a gente também pode ser ensinado a amar, né, e acho que isso deve acontecer desde os primeiros momentos da vida, né. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, tá bom? Muito obrigada mesmo. É realmente um assunto que a gente precisa falar, né? Porque é um assunto que envolve toda uma sociedade, não é um assunto isolado de uma pessoa, porque a pessoa passa a conviver com outras pessoas. Eu acredito que é um assunto que todo mundo deve entender um pouco.
pouco, né? A deformidade facial, ela acomete toda a família, né? Não é só a pessoa. E exige que toda a família também seja tratada para que tudo tenha sucesso. É isso, brigadão, tá, Eu que doutor? agradeço.